Ei, Brumadinho, acorda! Acorda para a gente ouvir um pouco de poesia, aproveitar o tapete da poesia e viajar literalmente. Vamos até Tocantins, o centro do Brasil. Nós vamos falar com a Suyá Omin. Ei, Suyá, bem-vinda ao Acorda Brumadinho. Olá, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui, um prazer. Suyá, a gente tem muitos assuntos, né? Mas hoje a gente vai focar nesse livro que você está lançando. Achei o título muito interessante, assim, e fiquei pensando, antes de eu ler o livro, eu fiquei, eu fiquei assim um pouco encucado, né? Porque nós estamos saindo desse tempo de pandemia, desse tempo de reclusão, e o livro chama Temporal pousou na insônia. Temporal Pousou na Insônia. Como é que é isso? Você acordou de repente e não conseguia mais dormir? Qual que foi o motivo desse livro? Esse livro, na verdade, vem sendo escrito ao longo de vários anos, na verdade. O temporal, ele pode ser muitas coisas também, né? E a insônia vem um pouco também até do próprio ato de escrever, sabe? Quando eu estava escrevendo trabalhos acadêmicos e tudo, eu tinha muito ritmo de trabalho à noite. Então, tinha um lado que às vezes era interrompido já por uma necessidade também de uma escrita que acabava sendo noturna também, né? Assim como a escrita acadêmica, mas que tinha esse componente de uma irrupção poética, assim, algo que de repente precisa ser traduzido ali também, até do próprio processo de escrita também. Então, eu acho que é uma tempestade que vem também de vários caminhos de escrita, né? Em alguns momentos a tese, em alguns momentos artigos, em outros, e aí a poesia sempre ia acompanhando também como uma certa pontuação mais livre, eu diria assim. Noite esteve em claro para ela. Quando os dois estavam prestes a trocar os pesos dos seus corpos, calvinianamente na cama, eis que discutem. Por 3 dias discutem. E já estão cansados. Eis amanhã. Pelo tom de voz, ela percebeu que o texto dos 3 dias ia voltar a ser dito. Dá uma boiada para não entrar. E manda aviões para a linha imaginária, entre as torres gêmeas para não sair. O livro é um livro, eu diria, um livro extenso para os nossos tempos, né? Em que a gente está uma coisa muito conectada, as pessoas no WhatsApp, no Telegram, enfim, nas redes sociais, cada vez condensando mais os seus pensamentos. E você escreveu um livro que tem mais de uma centena de páginas. Você acha que as pessoas conseguem parar para ler? Conseguem ser impactadas pela poesia? Esse livro é muito interessante, porque, do meu ponto de vista, ele ficou nessa versão que, para mim, é muito pequeno. Ele tinha mais de 300 e tantas páginas. Ele, os primeiros, as primeiras impressões que eu fiz, ele tinha 350 páginas, e eu fui cortando, cortando, cortando. E atualmente ele está com 124, né, na versão impressa. O tamanho dele atual com certeza pode ser visto com um tamanho grande, né? Se a gente for pensar que a poesia hoje em dia está demais nas redes sociais, né, no Instagram, até em formatos que fazem, né,
o autor chegar também no seu público, né? Nesse sentido, agora a divulgação do livro está sendo um momento diferente, porque para mim não, né, não fazia parte essa poesia compartilhada na rede. Agora que está, eu estou tentando pensar, né, em como seriam essas sínteses do livro, ou pensar em alguns poemas para serem publicados. Alguns vão sair assim em alguns sites e enfim, né? Então na verdade, o tamanho dele para mim é pequeno, mas eu acho que ele é um livro que né, pode ser lido numa noite de insônia, eu diria, ou talvez em poucos dias, porque também é um livro que, enfim, tem uma certa cadência. Quando eu faço essa pergunta também, eu fico pensando que você trata de diversos assuntos. Você, né, no sentido dos conteúdos, é um livro polifônico, eles são muitas observações. Eu sempre fico nessa dúvida, e converso isso com os poetas. Como é que você. A poesia tem essa tradução muito singular e, ao mesmo tempo, é uma coisa que comunica, que ela precisa estar na rua, né? Como é que é isso? Qual que é essa vontade de compartilhar essas observações sobre tantas coisas de uma forma impressa? Quando você escreveu, você não estava pensando originalmente nisso, mas quando você vê esse conjunto de coisas, qual que é o impacto que você acha que isso pode causar nas pessoas? Esses textos, quando produzidos, eles não tinham exatamente uma reflexão de serem ou como seriam publicados, não tinham um diálogo direto com o público, assim. E aí, aos poucos, eu fui mostrando algumas coisas para amigos, para o André, né, meu companheiro, para algumas pessoas, e todo mundo, não, você escreve poesia, não sei o quê. E aí eu, tipo, falei, bom, vamos então dar uma forma mais também consciente para isso, assim, né? De assumir isso como também uma poesia. Para mim, às vezes, eram alguns textos, umas necessidades de outras vozes aparecerem, sabe? Aquela coisa. Eu falo que eu adoro uma frase do Mário de Andrade, que é o Sou 300, né? Eu acho que na literatura, enfim, no teatro, né? Você também sabe bem que a gente pode um pouco dar vazão à multiplicidade de vozes, de personagens, de eu líricos mesmo, né? Então, eu acho que esses textos partem disso. E aí, claro, até chegar nesse formato final de livro, como eu falei, com muitos cortes, muitas versões, até no finalzinho ainda, tirando poemas que eu achava que já, enfim, já tinham cumprido sua função. E como que eu posso dizer? Então, eu espero, na verdade, que sim, que essa poesia chegue nas pessoas, né? No sentido de são ideias, observações compartilhadas. Alguns poemas, por exemplo, que eu vejo também que foram, para mim, na minha cabeça, de uma época, né? De um período, e que já, enfim, e que já podem ser outra coisa. Tá puxado para todo lado, tá armado, encalacrado. A rocha que pesou, respire água ainda dor. Entende a firmeza de predador. Não repara. Eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de música, que faz música, que transita pela música. Em alguns poemas, a música está citada literalmente. Em outros, a música é a própria musicalidade das palavras. Isso quando você escreve, tem uma relação intencional? Você escreve já buscando essa música? Ou quando você escreve, você está escutando música? Como é que é essa ponte entre a literatura e a música na sua escrita, assim? Bem, eu entendo
que a própria escrita poética, ela sempre tem um certo ritmo, né? Assim, até quando está acontecendo. Eu realmente, como você falou, né, tenho uma relação muito forte com música, com as letras de música, com as poesias que viram música ou vice-versa, né? Com as parcerias que se criam também através da poesia e da música. E, bem, tiveram dois poemas que eu escrevi mais ou menos em 2014, assim, enfim, já faz bastante tempo até, e aí esses poemas acabaram que em algum momento eu musiquei eles, assim, só com a melodia, voz, melodia, né? Eu fiz a música e aí depois a melodia e depois um amigo, o Emerson, lá de Tocantinópolis, que era outra cidade que eu morava na época, e aí esse amigo fez ele fez o arranjo, e a gente gravou essa música depois em 2015, que chama Brilho. E tem um outro, na verdade, a primeiro poema que virou música foi um samba também, que é a música, um poema do livro chama Notório, que também acabou virando um samba e que eu cantei esse samba em algumas vezes, até aqui em Palmas, num evento de poesia que teve aqui, que era um evento de leitura de poemas, e que eu acabei cantando essa música, porque era um poema que tinha virado esse samba, assim, meio. Enfim, não dá para muito explicar essas criações, né? Mas eu acho que eu também escrevo ouvindo música várias vezes sobre essa pergunta. Inclusive, muitas vezes que eu estou escrevendo, eu às vezes preciso de pausas musicais, assim, momentos em que eu paro a escrita, escuto música, volto, ou então assim, acho que a música faz parte e quero que ela faça mais parte. Eu espero que, né, mais poemas possam ser musicados ou terem futuros parceiros também, quem sabe, e parceiras. Rio de Janeiro visto do Tocantins. Quase Maranhão, quase Pará, ali pleno bico do papagaio. Como a distância e o choque e o modo contínuo se interfecundam. Como continuar construindo outro eu, bem encapado no entorno? Nenhuma resposta. Há um escritor que tem passado por um momento de silêncio. Leituras e mais leituras, liga o pisca-alerta e não vira. Prepara para a grande, há de vir a chegada do grande. Ainda não conheço o seu gênero. Double sense, Lina. É o arquiteto. Quem seria this kind of writer? Quem? Há muitos anos eu conversava com você e aí eu falava sobre as praias de Minas Gerais. E eu lembro que você debochava de mim, dizendo assim: Poxa, mas praia é só no mar. Você, como uma boa carioca, carioca Zona Sul. E aí, depois eu vejo você hoje, você nas praias do Tocantins. Como é que foi isso assim para você, essa coisa de adentrar para dentro do Brasil? Isso mudou muito a sua escrita também? Mudou a sua percepção? Mudou tudo, mudou tudo. Mudou absolutamente. Inclusive, né, quando eu escrevi esse poema, eu estava justamente em Tocantinópolis, que foi essa primeira cidade que eu me mudei, que é uma cidade justamente que faz fronteira com Maranhão, com Pará, e que é o lugar do mapa do Tocantins, né, que tem um formato meio de ave, que a gente chama de Bico do Papagaio. É uma referência também ali à região, a como se chama, né? E assim, foi um impacto muito grande para, né, sair do Rio de Janeiro e,
e ir para uma cidade de 21 mil habitantes, com uma universidade, mas também uma cidade muito diferente e que tinha o famoso Rio Tocantins também, que eu considero que foi um encontro que me fez descobrir, né? Justamente que nem toda praia é de mar, né? Que tem praia de rio, que a praia de Rio é maravilhosa, né? Nesse sentido, acho que eu também sempre cheguei em lugares que estão banhados pelo Rio Tocantins. Eu não conheço ainda a região do Araguaia, né? Que Tocantins também é trespassado pelo Araguaia, mas as águas do Tocantins me capturaram e eu considero que, inclusive, assim, estar em Tocantinópolis, eu acho que me fez foi justamente nesse período. Eu cheguei em 2012 lá, e em 2014 eu fiz esse primeiro samba, e que eu vejo um pouco como uma certa busca também de algo que para mim fazia muita falta, que era o samba carioca, que é estar numa roda de samba. É, esse contato mesmo, né? E essa experiência de observação também da diferença, né? Eu, como antropóloga, também sempre tive um pouco de interesse de falar sobre isso, mas essa observação do meu novo cotidiano, eu acho que trouxe para a minha poética também esses elementos de choque, de às vezes estar reelaborando mesmo a vida, a nova convivência, tudo. Então, eu vejo que impactou bastante e foi também um certo objeto de interesse dos meus textos, né, nesse livro. E o Arrocha, o Buriti, A nos rocha, o li... Buriti, é super tocantinense. Essa frase, inclusive, eu aprendi aqui, que é uma frase que você ouve na rua, né? A gente sabe que tem um ritmo famoso também, o arrocha, né? Não estou dizendo que também não tem esse significado, mas essa frase, o arrocha, o buriti, você escuta na rua, né? Tipo, por exemplo, o aluno falou, o professor passou um monte de trabalho, arrocha. É, ou então, estou atrasado, arrocha. É uma maneira de falar, vai lá, vai com tudo, se, se resolve, né, o arrocha. E aí, né, como também a gente tem todo um contato com os povos indígenas aqui do Tocantins, né, já tive em várias aldeias aqui de diferentes povos aqui do estado, e aí depois eu fui também entender um outro sentido que eu tento justamente trazer para o poema, que é um sentido indígena de um ritual da corrida de toras, que é uma tora de Buriti, muitas vezes, em muitos povos, né? Nos Craô, nos Xerente. Então, a corrida de tora, ela é todo um ritual e que também fala desse lugar de popular da rua ali, do arrocha, que é ter que carregar uma tora e ter a resistência e ser, como se fala aqui também no estado, bruto, né? Assim, no sentido de ter muita força, ser muito resistente, conseguir chegar com a tora lá no final. Tá puxado pra todo lado, tá armado, encalacrado. A rocha que pesou, respire aguentador. Entende a firmeza de predador. Não repara, apenas para. Quando for demais, ganha um segundo e a rocha calcifica a dureza. Corresponde na brabeza. Arrocha o buriti, trava os dentes, suspende o desespero e não esquece a iriqui. Arrocha, sem sossego, injeta sangue nos olhos e leva para longe o peso. Arrocha com tudo, o panótico espera e lá e vem outra fera. Buriti no chão, corpo em profusão, de sentidos em agonia. Banho de rio. Aí
é pura superação. Diversos poemas do seu livro você usa você cria versos, usa expressões de outras línguas, né? Você, né, tem versos em espanhol, em inglês. É, o, é possível falar com o mundo a partir desse centro do Brasil? Você não está exilada, como no seu poema O Exílio? É interessante, porque eu acho que isso fala muito sobre uma centralidade mesmo até dessa musicalidade de outras línguas também, que eu ao longo da vida tive contato, né? Assim, algumas mais formalmente do que outras, mas e nesse sentido, por exemplo, eu acho que a gente está num mundo em que você pode botar o tradutor ali e rapidamente resolver também, né? Assim, essas transposições, né? Eu mesma já me vi fazendo isso com, né, alemão, com outras, enfim, com outras línguas que de repente você fala, nossa, né, não sei nem falar oi, e que você consegue ali, através da mediação também, né? Como somos todos um pouco ciborgues, né? Como disse a dona Haraway, né? Então a gente também tem esse lugar de estar na contemporaneidade, não é difícil também ter um acesso, ou também, às vezes, tudo bem de ser uma leitura que não seja super, ultra compreensível, né? Não tem tanto esse lugar. Eu acho que tem um impacto sonoro, talvez, ou também da mudança, né? Da quebra, da quebra de uma língua para outra. Enfim, isso tudo tem uma intenção, eu vejo, mais musical do que exatamente ter o significado estrito de todos os versos do meu livro, sabe? Eu vejo duas vertentes no seu livro. Elas não estão, talvez, muito explícitas, mas se a gente avançar um pouco na leitura, a gente vai descobrir que é a minha impressão, né? Tem um olhar esse olhar antropológico. Então tem uma série de poemas seus que você observa e outros que você vive. Então, e aos poucos a gente vai conhecendo a sua intimidade, né? Eu acho que mas você deixa essa intimidade, na minha visão, é só uma portinha aberta, assim. Pode olhar, mas não sei se pode olhar tudo. É, o, a, a Carta Remota me parece o poema mais pessoal, e ele é o último poema do livro. É, é, Você está caminhando nessa direção, quer dizer, se abandonando a observação e se expondo. Mas como é que é isso? Assim, ou é um acaso? Não é um pensamento editorial? Não, tem uma intencionalidade de deixá-lo por último, assim, esse poema. Engraçado, você falou, você está chegando lá, eu vejo esse poema como um poema, assim, como que eu posso dizer? Ele é um pouco atemporal, mas ele também é um poema que eu quase tirei do livro, assim, por várias vezes, Ele ficou por último, porque quase saiu. de algum modo, ele quase saiu algumas vezes, mas ele de algum modo ele se fez ficar, porque ele é uma pedra fundamental do livro, desse temporal. Ele tem uma tônica do livro que está nesse poema, que pode, como você falou, ser um pouco diferente, né, de outros textos, mas e acho essa ideia também de um certo mistério, né, do livro importante também, que não se trata de revelar tudo, né, mas de ter algumas reflexões e cortes, né, e, e também
de criar certas conexões entre essas algumas observações mais, como você falou, que tem um observador mais definido ali e um outro que já se mistura mais com uma ação, talvez, né? Ou até uma certa performance de alguns eu líricos ali, não sei. Nós estamos chegando no final do nosso tempo aqui. Eu queria que você falasse assim, qual que é o planejamento? Como é que a gente poder comprar o livro? Porque eu adoro o livro físico, né? Não me venha com livros. É lógico que atualmente a gente lê muita coisa na internet, mas eu gosto muito do livro físico. Vai ter um lançamento, assim, as pessoas que quiserem adquirir, como é que elas fazem? As pessoas que quiserem saber ler o seu livro fisicamente ou mesmo virtualmente. Sim, vão ter, a ideia é ter alguns lançamentos. A gente vai ter o primeiro, vai ser aqui no Tocantins, em Palmas. A gente está chegando numa data ainda, junto com a editora, mas vai ser a estreia, vai ser no Tocantins, porque é onde eu estou agora também. Mas a gente vai ter o livro lançado em São Paulo, e o livro já está à venda, né? Ele já está à venda no site da editora. Yaomi, uma gracinha poder te receber aqui no Acorda Brumadinho. E Temporal Pousou na Insônia vai estar aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, o endereço da editora Patuá, para vocês encomendarem e lerem o livro. Obrigado, Suyá, por você estar aqui com a gente nesse Acorda Brumadinho, tá? Até uma próxima. Noite esteve em claro para ela. Quando os dois estavam prestes a trocar os pesos dos seus corpos, calvinianamente na cama, eis que discutem. Por 3 dias discutem. E já estão cansados. Eis amanhã. Pelo tom de voz, ela percebeu que o texto dos 3 dias ia voltar a ser dito. Dá uma boiada para não entrar. E manda aviões para a linha imaginária, entre as torres gêmeas para não sair. É orgulhosa, embora não se orgulhe disto. Ele só quer enchê-la de carinhos e preocupações. Ela pode ver, mas não consegue deixar de ouvir. Quando ele erra o tom, que solfejar, meu amor. Em pura saliva estão agora as duas afiadas e entrelaçadas línguas. E você que chegou aqui agora, que ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Dê um like, assim, aquela curtida, para a gente educar os algoritmos. E ative o sininho para você ser notificado toda vez que tiver um livro novo, uma notícia nova, uma poesia nova no Acorda Brumadinho. Até a próxima.